Bom dia. Em nosso país, 30 de julho é o dia do cirurgião geral, especialista que pode atuar nas áreas de cirurgia abdominal, cirurgia com videolaparoscopia e cirurgia do trauma. Daí o Conexão Espírita dá os seus parabéns para esse divino profissional. Vamos às nossas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Ariel. 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Comentário de Kardec: como homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude, ou das suas puerilidades da sua infância. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada, após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto, num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância, e que nem mesmo procura recordar. Pergunta 306. A. Poderia lembrá-las, se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Pergunta 306. B. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Agora pergunta 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação? Ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para sua lembrança são para ele como se estivessem presentes, os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes evocação de um espírito errante, que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes, é que pouco lhe interessam, e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais, que o ajudam a progredir. Questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Pergunta 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria, que o incomodava, e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Pergunta 309. A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Questão 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos, e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, e que eles espiam pelo sofrimento.
Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Comentário de Kardec, como o adulto que desprezou o que constituía as delícias da sua infância. Questão 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, esse objetivo é o mesmo, no mundo dos espíritos. É líquido e bastante. O lucro que se investe na conta que quita a dívida. Dos erros que já fizeste. Só o amor dá o perdão. Na dívida celeste. Após a morte não pense. Que dinheiro seja posto, até olham seu cartão, não aquele do seu gosto, mas sim o que registra, a tua vida atrás do rosto.